um europeu fazendo uma análise do cenário europeu, né? Então, a gente tem dito muito aqui na Diálogos do Sul a respeito dessa crise na Europa, que é algo bem surreal. A Europa basicamente comprou uma crise que poderia estar sendo evitada. E por que ela faz isso? Porque a Europa se tornou vassala dos Estados Unidos. A Europa perdeu protagonismo, que é o que o Mélenchon fala nesse texto, né? Que também é uma entrevista. E aí ele detalha isso. Então, eu vou trazer algumas declarações do próprio Mélenchon aí para vocês, né? Então, ele fala assim, ó, estamos repetindo uma história muito triste. Não superamos a crise anterior, a da guerra, não a superamos. E aí ele volta, vivemos uma guerra provocada por eles, os gringos, ou seja, os estadunidenses, contra a Rússia. Ele tem essa dimensão, né, de que a guerra na Ucrânia contra a Rússia é uma guerra da OTAN contra a Rússia, patrocinada pelos Estados Unidos, encampada pela Europa levada a bancar essa guerra, a pagar por essa guerra, que não é dela, né? Aí ele traz também, os povos da Europa agora estão todos divididos, fragmentados por duas causas. Primeiro, porque o estado de bem-estar que surgiu após a Guerra Mundial fracassou. Na França, 8 milhões de pessoas estão passando fome. Temos mais de 10 milhões de pessoas na pobreza econômica. E aí primeiro vem a pobreza econômica, depois vem outros tipos de pobreza, como ele fala. Ele também trata da questão, né, com relação à Ucrânia. Ele fala, bom, o Trump está negociando diretamente com a Rússia. Ou seja, a Europa está saindo da história. Essa é a contradição que, às vezes, é difícil a gente entender. Porque a Europa pagou por essa guerra, a Europa se meteu até o máximo, e quando chega na hora de negociar, os próprios Estados Unidos falam, beleza, Europa, não tem nada a ver com vocês, sai daqui, vou falar direto com o Zelensky. Agora ele está falando com o Zelensky, né? Mas anteriormente ele estava falando com o Putin. E aí, ainda sobre o estado de bem-estar social, ele fala assim, ó, somos um povo que perdeu algo que tínhamos de extraordinário, os hospitais públicos, a saúde, isso já não existe. Hoje em dia, as pessoas morrem nos hospitais esperando que alguém as cure.